Olá, bom dia, turminha. Vamos iniciar mais uma aula e hoje a gente vai usar o livro de ciências, tá bom? Pausa o vídeo, pega o livro de ciências e abre na página 34. Ao encontrar a página 34, nós vamos estudar o reino vegetal. Vamos ler e prestar bastante atenção no nosso conteúdo. O reino vegetal. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida do planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Aí nós temos duas imagens, não é? A primeira de uma floresta e a segunda de um jardim. Continuando. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, elas passam por esse processo, o mesmo processo da gente, não é? E o mesmo processo dos animais. Então, aí tem esse processo através de um copinho, não é? A semente foi colocada em um copinho, então ela nasceu, ela cresceu e deu frutos e depois morreu. Para quem estudou com Telan, lá no Infantil 3 e Infantil 4, a maioria da nossa sala estudou comigo, a gente fez esse processozinho, não foi? Com a semente de feijão. Continuando. Para viver, as plantas precisam de água, luz, espaço e terra apropriada. Existem plantas que vivem na terra. Elas são chamadas de plantas terrestres. Também existem plantas que vivem na água. São as plantas aquáticas. Ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, são chamadas de plantas aéreas. Tá bom, gente? Então, a gente tem plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Agora, a gente vai para a página 35. As partes das plantas. As plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Observe as partes das plantas e suas funções. Então, aqui nós temos a raiz. A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra espécie. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais que ela precisa. Existem raízes que nos servem de alimento, como a batata doce, a cenoura, a macaxeira e outras. Agora a gente vai para o caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta a água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e grossos. E alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. Então, a cana, né, aquela docinha que a gente chupa, ela é um caule. Agora a gente vai para as folhas. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Algumas servem de alimento para o homem, como a alface, o repolho. Outras servem de medicamento, como a erva doce e a hortelã. Flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas
plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Frutos. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outra planta. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Aí na página 36 a gente encerra o conteúdo com as plantas e o seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento. Então, elas mesmas produzem o alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Então aí, gente, a gente tem todo esse processo. Aí, ó, nessa plantinha está explicando, ó. Aí nós temos pela raiz, não é, a água e os sais minerais, o gás carbônico, a glicose, que é esse açúcar, o oxigênio e a energia solar, a luz do sol, para que essa planta se alimente. Tá certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. As nossas atividades são 36 e 37 do livro de ciências. Tá bom? Então, qualquer dúvida, manda mensagem para a tia, que tia vai tentar lhe ajudar da melhor forma. Então, boas tarefas e até amanhã.